Graças a Deus, graça e paz, queridos. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa noite que chegou e por essa oportunidade que Ele nos concede de lermos a Sua palavra, de meditarmos. Tivemos um dia bem corrido, a esposa nos ocupou bastante durante o dia, mas agora ela nos deu uma folga e vamos ler um pouco a palavra de Deus, vamos meditar, vamos ter esse prazer nessa lei do Senhor. A palavra do Senhor ela nos manda meditar nela de dia e de noite. Então hoje nós vamos fazer isso de noite, amém? Então Deus tem ministrado, queridos, uma palavra no meu coração sobre conversão, sobre santificação, sobre santidade, visto que nós às vezes relaxamos um pouco em relação à santificação, porque a graça, ela está sobre nós e às vezes eu creio que nós descuidamos um pouco, não tomamos o devido cuidado porque nós somos salvos pela graça, não é verdade? E nesse caminho nós achamos que estamos salvos, está tudo bem, Temos Cristo Jesus na nossa vida. E esquecemos que precisamos ser limpos, purificados, tratados diariamente, Nós sabemos que nós nos convertemos a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo. Converter, a gente está no caminho e nos convertemos para outro, Nós decidimos andar com Cristo, ou seja, nos convertemos, entramos por este caminho, que é Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas às vezes só entramos no caminho, às vezes não caminhamos por este caminho. O que Deus tem ministrado e colocado no meu coração é justamente isso, a questão de você caminhar por este caminho. E esse caminho se chama santificação. Esse caminho se chama santificação. Não basta tão somente a gente se converter, sabe? Eu acredito que esse seja o erro de muitas pessoas, a causa de muitos fracassarem, porque as pessoas elas se convertem, ou seja, elas mudam o caminho, mas elas não continuam nesse caminho, Precisa continuar, entrar no caminho e seguir em frente, não somente entrar, parar ali, estagnar e ficar parado, porque Deus ele tem coisas para fazer na nossa vida, Ele tem transformações, Ele tem curas, Ele tem restaurações, Ele tem mudanças, enfim, é um caminho de santificação, é um caminho de preparo, é um caminho de renúncia todos os dias, como nós sabemos. Esse caminho ele precisa existir na vida daqueles que decidiram andar com Cristo. Não é tão somente você se converter, mas você entrar por este caminho e seguir por ele, obedecendo e andando segundo a palavra de Deus, Resumindo aqui. Mas isso, às vezes, na nossa vida não é uma prática diária, A gente simplesmente se converte. E às vezes esquecemos o processo do tratamento que Deus ele precisa fazer em nós, que se chama santificação. A palavra diz que sem ela ninguém verá a Deus. E Deus ele nos fala para a gente ser santo como Ele é santo, ou seja, nós precisamos buscar essa santidade. Por mais que, se nós olharmos para Deus, a gente nunca vai achar possível isso. Mas Ele nos manda e nos ensina a buscar a santidade. Ser santo porque eu sou, e sem santificação ninguém vai ver ao Senhor. Eu queria ler com você Salmos, capítulo 1, que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a gente vê aqui, querido salmista,
Ele falando desse prazer que nós precisamos ter na lei do Senhor. Prazer. Precisamos buscar este prazer. Não pode ser algo imposto, sabe? Todas as vezes que nós fazemos algo por obrigação, não é verdade? Ah, que eu sou obrigado a não pecar, que eu sou obrigado a negar, que eu sou obrigado, se torna muitas das vezes um peso. Mas quando nós buscamos esse prazer, e esse prazer está onde? Está na intimidade com Deus, está na nossa busca diária com o Senhor, está no conhecimento de Deus, né, do Espírito Santo, aquela coisa gostosa, aquela comunhão onde chega ao ponto que se alguém te corrigir, você não sente tanta aversão àquela correção, mas você sente não prazer, mas você é grato porque você ali está crescendo um pouco mais, você ali está aprendendo um pouco mais, aonde você prefere às vezes uma palavra de exortação do que uma palavra, um elogio, do que algo, sabe, que massageia seu ego, que não é bom. Então, esse prazer na lei do Senhor nós precisamos buscar. E esse prazer, ele está neste caminho de santidade, ele está nesse caminho de santificação. Quando a palavra do Senhor diz que sem ela ninguém verá Deus. Então, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a palavra vai falar do justo, né, daqueles que optaram seguir a Cristo, do ímpio, aqueles que são como a palha que o vento dispersa, né? Ele é perverso. E a palavra do Senhor diz aqui que eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, essas pessoas ímpias que têm prazer no pecado, ao invés de terem prazer na lei do Senhor, elas não permanecem na casa de Deus, elas não permanecem na congregação, elas não permanecem no caminho, porque é muito difícil para elas estarem nesse caminho. É complicado demais. Qualquer coisinha ela está saindo fora do caminho, qualquer coisinha ela está voltando atrás. Ela tem mais prazer de pecar do que agradar a Deus. Ela tem mais prazer no pecado do que na santidade, do que na santificação. Então, meus queridos, olha a diferença entre o justo e entre o ímpio. Aí, o que nós estamos mais propensos neste momento, né? Olhando eu para a minha vida e você olhando eu para a sua vida, você que está do outro lado. Você tem esse prazer na lei do Senhor ou você sente mais prazer em pecar? Você dá mais ouvido à voz do Espírito Santo ou você dá mais ouvido à voz, a carne ou até mesmo à voz do inimigo, né? De Satanás, que é o dominador desse século, que o mundo jaz o maligno. Você tem mais prazer nas oferendas do mundo ou do que está se alimentando da palavra de Deus, buscando a Deus, fazendo o que agrada aos olhos do Senhor? Então, é algo que a gente precisa olhar para dentro de nós e vermos o que realmente nós estamos fazendo, né? O que tem sido assim o nosso prazer. E conforme for a nossa resposta, nós vamos ver como está o nosso caminhar, onde nós estamos nesse caminho de santificação, onde nós estamos nesse caminho de santidade, desse caminho que conduz ao céu. Jesus disse, Ele é o caminho. E precisamos estar nele. E Ele fala, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então é algo muito simples, mas que nós precisamos parar para pensar, queridos. Porque Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos salvou, nos libertou, nos deu a salvação, mas nos chamou para a santificação também. Então você imagina você esse tempo todo achar que está fazendo algo certo ou enganando a si mesmo, no grande dia você não passar pela porta. Não vai ser, queridos, no grande dia, né? Não vai ser como você vai pegar um avião, você passa por aquele check-in ou check-out, não lembro mais, né? Não recordo aqui. E você às vezes está com metal ali, você deixa na pastinha e você vai e entra. Não vai ser, né? Tem aquela maletinha, né? Aquelas bandejinhas que você vai deixando as coisas lá, quem já voou já sabe como é, né? Deixa lá e vai passando, enquanto você não se esvazia daquilo tudo, de todo o metal, de tudo aquilo que não passa ali, você não pode entrar no avião, né? É assim que funciona. Então não vai ser assim. Ah, Senhor, espera aí que eu tenho que deixar isso aqui. Ah, Senhor, espera aí. Não vai ser assim, queridos. Não vai ser. Naquele grande dia, ou você está pronto para entrar ou você não está.
não vai ter meio termo. Então, a gente precisa atentar mais em relação a isso. E é exatamente isso que Deus ele tem ministrado no meu coração, porque vai ser terrível. Vai ser terrível. Então, esse processo de santificação é exatamente isso. É Deus nos tratando diariamente, tirando os carrapichos, tirando, né, como a ovelha, como um pastor faz com a sua ovelha, limpando ali, cuidando, tratando as feridas, os machucados. É você perdoando, é você fazendo aquilo que você precisa fazer, que você sabe que precisa ser feito. Aquilo que o Espírito Santo ministra no seu coração e você precisa fazer. Tapar as brechas, né? Às vezes um pedido de perdão que precisa ser feito, ou liberar o perdão para alguém. Muitas coisas você sabe que eu sei que precisam ser consertadas, que precisam ser acertadas na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Então, queridos, nós temos muito hábito de deixarmos as coisas para depois, não é verdade? Principalmente o brasileiro, tudo deixa para depois, tudo deixa para a última hora. Tá chegando o Natal, tu vai comprar presente, você vai lá, dia 24 você vai lá comprar os presentes, tem gente que é assim, não sei o que, tudo para a última hora. Nessa questão da salvação da nossa alma, de consertarmos a nossa vida, de acertarmos as coisas com Deus, de colocarmos as coisas em dia, a gente não pode deixar para a última hora. A gente precisa acertar o quanto antes, porque a palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão de noite. Você não sabe a hora que um ladrão vai entrar na sua casa. Então assim que ele vai vir. Então é de uma hora para outra, Jesus ele pode vir. E como que nós estamos? Será que estamos prontos para subir? Será que estamos preparados para ir? Então essa certeza precisa estar no nosso coração. Nós temos ela, né, aqueles que têm Cristo Jesus, mas essa purificação, né, essa vistoria, vamos dizer assim, né, diária na nossa vida, ela precisa ser feita, porque senão vai ficar ruim para a gente. Então esse prazer, quando nós temos na lei do Senhor, é mais fácil de nós levarmos, porque o Espírito Santo está conosco o tempo todo ali, está em contato com a gente, e ele, qualquer coisa de errada que a gente faz, ele já fala, opa, conserta, errou, a gente já se arrepende, pede perdão, né? Conserta o que precisa ser consertado, e assim vamos, queridos, de glória em glória, dia após dia, andando na presença do Senhor. Vamos ver o que tem mais aqui. 1 Tessalonicenses 4 fala sobre continuar efetivamente cada vez mais e progredindo, ou seja, exatamente isso que estamos falando aqui. É uma coisa efetiva, né? É uma coisa que progride, é um progresso que nós fazemos diariamente. Deus ele não chamou a gente para se converter, entrar pelo caminho e ficar ali parado e pronto, e acabou. Pronto, não. É uma coisa, um progresso que nós fazemos, né? Diariamente, efetivamente, cada vez mais. É conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Assim que a palavra do Senhor fala, né? Conheceis e prossigais em conhecer ao Senhor. Assim que precisamos andar. 2 Coríntios 7:1 diz assim, ó: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Olha que palavra tremenda, profunda. Então é algo que a gente já falou aqui, né? É purificar tanto na carne quanto no espírito. Nessa purificação do espírito, assim, é purificando, é orando o Senhor em todo tempo, é nos consagrando ao Senhor em todo tempo, é mantendo essa comunhão com o Espírito Santo em todo tempo. Queridos, é impossível aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram eleitos, que escolheram andar com o Senhor, andar na carne. Eu tenho dito isso aqui diariamente porque é uma verdade inegável. A gente precisa mesmo andar em Espírito, é contato com o Espírito Santo o tempo todo, principalmente nesse caminho de santificação. João 17:16 diz assim, ó: eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Ou seja, aqui a oração de Jesus, em João capítulo 17, ele dizendo que nós não somos do mundo, como também ele não era do mundo. Então você imagina, olha o grau de responsabilidade, o grau disso aqui, né? Esse grau de santidade que nós precisamos ter. Nós não somos desse mundo, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos aqui, comemos aqui, casamos aqui, temos filhos aqui, nos alimentamos aqui, mas não somos desse mundo. A gente não só pode viver como se estivéssemos só aqui e quando acabar aqui, acabou. Não. A gente, primeiramente, principalmente, a gente tem que viver como seres espirituais, celestiais, né? Pessoas que a qualquer momento vão serem arrebatadas aqui, né? Vão partir, vão estar na glória com o Senhor. E essa oração de Jesus, ela é linda, porque ele ora pela gente, né? Um certo trecho ele fala assim, eu oro por aqueles que vão me conhecer, que vão se converter a mim, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os livre do mal. Então, queridos, Jesus já tinha um plano de salvação para a nossa vida, né? E cuidando da gente até antes, né, de nós o conhecermos. Então é algo muito lindo. E essa santificação aqui, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Então a santificação, ela tem que andar paralela à palavra de Deus. É tudo que nós formos fazer, nós precisamos olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é o nosso manual. É aquilo que nós vamos olhar e vamos seguir, é o caminho. Talvez você pergunte assim, mas como que eu vou fazer para me santificar? Olhando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, porque ela é a verdade. E Jesus nos ensina a nos santificar na palavra, porque ela é a verdade. Mateus 18 diz assim, se não vos converterdes e se tornares como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Aqui, queridos, Jesus falando aqui que se a gente não se tornar como criança, ou seja, ter essa inocência de que nós não temos nada de nós mesmos. Tudo que nós temos para a santificação não serve. Tudo que nós temos para a salvação não serve. Somente o que Ele der através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, é que vai nos conduzir ao céu. Eu creio que é exatamente isso que Jesus ele queria dizer ali. Ou seja, uma criança, aquilo que você dá para ela, ela pega. Já reparou isso? Qualquer coisa que você der para uma criança, ela pega. Ela é inocente, ela aceita aquilo que você dá para ela. Ela não tem nada dela mesmo, né? Como nós temos, se a gente olhar para dentro da gente. Se a gente for receber um ensinamento da palavra, muitas das vezes pode ser que a gente veja, isso aí não vou fazer. Mas uma criança jamais faz isso. Se você ensinar ela, se você falar com ela, olha, faça isso, ela vai e faz. Uma criança inocente. E Jesus ele nos manda agir assim em relação aos seus ensinamentos, em relação à sua palavra. Ou seja, se você não se tornar como uma criança, você não pode ver o reino dos céus. Ou seja, se você der ouvido ao seu coração, às suas vontades, às suas razões, ao que você sabe, você não vai conseguir entender esse mistério que é a palavra de Deus, que é aquilo que eu tenho para você. Porque, queridos, é mesmo no Espírito que a gente vai entender. Na carne a gente não consegue entender nada, absolutamente nada. Né? O que faz uma pessoa estar aqui agora, né? Já está tarde, está de noite, lendo aqui um livro espiritual, algo, né, de outro mundo para você que está aí do outro lado e você está aí me ouvindo, me escutando. Ou seja, e vivendo num mundo desse, louco, materialista. Então, queridos, é algo sobrenatural. E é algo que eu entendi, que eu preciso, que é a verdade, e que você também, eu creio que entenda, porque está aí me ouvindo, está aí me escutando. Então essa questão da criança é algo muito lindo, por quê? Porque a criança é pura mesmo, ela é inocente. Aquilo que você dá para ela, ela pega, ela entende, ela cata, não é verdade? Agora um ser humano,
cheio já de opiniões, cheio de razão, cheio de preceitos, cheio de conhecimentos, ele vai duvidar, ele vai pensar 1000 vezes, mas não. Jesus, ele nos ensina a nos lançar, né, nos pés dele, a nos lançar nele. É justamente a fé, é você não entender, mas é você crer, porque tem muitas coisas que nós não entendemos, porque não são pra gente. As reveladas sim, e nós nos regozijamos, nos alegramos, quando nós conseguimos entender alguma coisa espiritual que a palavra do Senhor nos fala, nos ensina. Mas tem coisas que nós não entendemos e precisamos tão somente crer, tão somente nos lançar, tão somente nos entregar, como uma criança faz, né? Se lança no colo do pai, se lança no colo da mãe, aquela coisa inocente, você leva daqui, tira daqui, bota ali, aquela coisa inocente que você está ali ensinando desde pequenininho, e é isso que Deus ele quer fazer com a gente, querido. Talvez você seja um novo convertido ou se converteu, né? E quando nós nos convertemos é isso que nós somos. Precisamos ser pelo menos crianças, aquela criança pequena, aquele bebê que você pega daqui, leva para ali, dá de comer, dá de beber, e é isso que Deus ele faz, é isso que Deus deseja fazer com a gente. Quando nós entendermos isso, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer espiritualmente, nós vamos nos fortalecer espiritualmente, nós vamos estar totalmente alinhados com Ele nesse caminho de santidade, porque tudo que sabemos, tudo que achamos que sabemos, nós vamos deixar cair por terra e vamos olhar tão somente para a palavra de Deus. E é se lançar. Santificação, caminho de santidade, busca andar com Jesus é se lançar. Porque se você buscar explicações, se você querer ter razão, buscar razão nas coisas, você não vai conseguir, porque a fé não é razão, querido. A fé não é material, né? A fé é algo que você crer sem você ver, é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que você não vê. Então é algo sério e é pela fé que nós andamos, é pela fé. Se nós decidimos andar com o Senhor, é pela fé, não tem outro caminho. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos ler aqui Hebreus 12, 11 a 17. Queria que seja esse último texto. Hebreus 12, de 11 a 17 diz assim, ó: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, queridos, aqui, restabelecei as mãos decaídas, joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, esse caminho aqui que a gente anda, caminhos retos para os pés, para que a gente não venha o quê? Se extraviar. Às vezes nesse caminho, querido, a gente é machucado, às vezes sofremos alguma lesão nesse caminho de santidade, nesse caminho de aperfeiçoamento, de busca, mas precisamos buscar a cura no Senhor. O que acontece muitas das vezes nesse caminho? Muitas pessoas estão desistindo do caminho, muitas pessoas estão olhando para trás, por quê? Porque são feridos, são machucados.
e às vezes desistem por isso. Mas o que a palavra do Senhor nos manda aqui? Que busquem em Deus a cura, antes seja curado. Nesse caminho de santidade, nesse caminho de santificação, né, nesse caminho do Senhor, né, nesse caminho de Jesus, que ele disse, eu sou o caminho. Nós às vezes sofreremos, né, alguns prejuízos, sofreremos alguns tropeços, tropeçaremos, nos machucaremos, mas não podemos parar, não podemos desistir. Nós precisamos o quê? Continuar. E nem também podemos ficar à beira do caminho parados. Nós precisamos o quê? Prosseguir, continuar. Porque às vezes, queridos, por um prato de lentilha, como diz aqui, né? A Bíblia fala que Esaú, ele trocou, porque ele estava com fome naquele momento, ele trocou a sua primogenitura, ou seja, um direito que ele tinha, por um prato de lentilha, para passar a fome dele naquele momento. Ou seja, ele trocou um momento por uma eternidade, ou por algo muito valioso. E às vezes nós fazemos isso. Nesse caminho, nós paramos. Nesse caminho, nós nos machucamos. E às vezes, ou ficamos à beira do caminho, ou seguimos machucados, ou seguimos magoados. Mas Deus nos chama para sermos curados. Ele é o remédio, né? E deixarmos sermos tratados por quem? Pela palavra. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. A necessidade, querido, do Espírito Santo está em nós, na nossa vida. É muito importante nesse momento, porque Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos fortalece. Né? Nesse momento difícil, às vezes nós estamos no caminho. Meu Deus, eu sei que é difícil às vezes, mas o Senhor ele está aí o quê? Para nos curar, para nos restaurar. Ele nos chama para o caminho, Ele nos chama para uma vida de santificação, mas Ele também tem o remédio. Ele também tem a solução para os nossos problemas. Porque não estamos, amados, sozinhos. Não estamos sozinhos, abandonados no caminho do Senhor, abandonados no caminho da santificação. Muito pelo contrário, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Né? Não temos necessidade de... Eu creio que isso acontece porque às vezes nós saímos mesmo do caminho. Quando nos machucamos e paramos, né, a explicação maior para este fato é porque nós saímos do caminho. Saímos da linha, encostamos ali ficamos. E neste lugar mesmo não tem cura. Então permaneça no caminho. Permaneça seguindo em frente. Né? O Senhor ele vai limpar as suas feridas, Ele vai te sarar, Ele vai te curar. O Espírito Santo ele vai te consolar nos momentos que você precisar. Mas você precisa continuar, eu preciso continuar, queridos. Porque sem santificação, sem caminhar, nós não veremos a Deus, nós não conseguiremos, né? Não vamos nos enganar, não é verdade? Não vamos nos enganar. Às vezes muitos acham que estão no caminho, mas não estão no caminho. Estão andando no seu próprio caminho, estão andando no seu próprio, né? Nos seus próprios deleites, na sua própria razão, fazendo aquilo que querem, muitas das vezes. E o caminho do Senhor não é esse. Então a gente precisa entender, analisar direitinho se estamos no caminho ou não. É engraçado que a gente vai falando e o Senhor nos faz pensar, né? Nos faz analisar também aqui. Porque a coisa é muito séria, queridos. A coisa é muito séria. A palavra do Senhor, ela fala que para aqueles que já estão no caminho, né? Para aqueles que já estão nesse processo de santificação, né? A Bíblia fala que por isso existem muitos fracos e doentes no meio de vós, né? Quando a gente vai participar do cálice, tomar o vinho, né? Quando Jesus ele falou para fazer isso todas as vezes em memória de mim, né? Participar do pão e do vinho, a ceia do Senhor, né? Que é uma ordenança da palavra do Senhor. E ele fala quando a gente bebe e come indignamente, a gente faz isso para nossa própria condenação. Ou seja, e fala, né? Por isso existem muitos fracos e doentes no meio de vós. Por quê, queridos? Porque as pessoas estão
pensam que estão no caminho, pensam que estão se santificando, pensam que estão na presença de Deus, escolheram andar com Jesus, mas esse processo de santificação, ele está ausente da vida dessas pessoas. Elas não se santificam, elas não se avaliam, né? Às vezes até se avaliam, e o Espírito Santo fala, mas ela é de dura cerviz. Outra coisa também que a palavra do Senhor fala sobre isso, que aquele que muitas vezes é repreendido, ele se endurece a cerviz, ou seja, ele não é mais sensível ao tratamento de Deus, ele não é mais sensível à santidade, à santificação, à palavra de Deus. Ele já foi corrigido tantas vezes e não escutou, ou seja, parece que não tem mais jeito. Então, queridos, não vamos deixar que isso aconteça com a gente. Vamos nos lembrar que diariamente a gente precisa ser como criança. Sempre, todos os dias como criança. Todos os dias. Meu Deus, isso é muito sério. É muito sério se a gente parar para pensar. E às vezes, outro perigo sério, as pessoas muitas das vezes acharem que já são santas, não é verdade? Eu conheço a palavra, já li a Bíblia não sei quantas vezes, aquela coisa toda. E acham que não precisam mais se acertar, acham que não precisam mais se consertar, acham que não precisam mais se santificar, porque conhecem a palavra. Queridos, a coisa é muito séria. O que adianta se nós conhecermos a palavra de Deus e não vivermos a palavra de Deus, e não colocarmos em prática a palavra de Deus? Eu creio que agrada muito mais o coração de Deus, né? Se nós conhecermos um pouco e colocarmos esse pouco em prática, e diariamente conhecendo e prosseguindo em conhecer, do que acharmos que conhecemos, sabemos de tudo, e esquecemos o primeiro, né? O primeiro amor, o básico, de que é se tornar como criança, de que essa dependência de Deus precisa estar sempre na nossa vida. Essa dependência, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso que Ele me mostre o que é certo, que às vezes nem eu enxergo, eu preciso que Ele me mostre o caminho, que às vezes eu me perco neste caminho, eu preciso que Ele me cure, que às vezes eu sou machucado neste caminho, não é verdade? Então, queridos, hoje é um dia, uma noite da gente avaliar a nossa vida, avaliar. Você que talvez seja até crente já há um tempão, não é verdade? Eu também sou crente há um tempão, mas a palavra de Deus, ela me pega todo dia eu sou surpreendido com a palavra de Deus, e me faz pensar, sempre, queridos, e para aqueles que querem e desejam aprender, para aqueles que querem e desejam se santificar, todos os dias é um dia de aprendizado. Deus, ele se manifesta nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes você pode ver Deus na sua vida. Às vezes uma palavra de uma criança, às vezes a sua esposa, com a palavra que ela dá, se você estiver atento à voz do Espírito Santo, você aprende com aquilo ali, você cresce com aquilo ali. E Deus, ele quer fazer isso com a gente. Deus, ele quer amadurecer a nossa vida espiritual. Ele quer que a gente não seja meninos, sabe? Mas adultos espiritualmente, para que possamos ajudar as outras pessoas também, fortalecer outros também. Então, meus queridos, é muito sério essa questão da santificação, que a palavra de Deus diz que sem a qual ninguém verá a Deus. E não se engane, o processo de santificação é esse mesmo. É diariamente estarmos lendo a palavra de Deus, diariamente estarmos nos arrependendo, porque se todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, a gente vai encontrar algo aqui que a gente precisa se arrepender e consertar e acertar diante de Deus, diante dos homens. Com certeza nós vamos encontrar, queridos, com certeza. Se talvez você não tenha vivido isso, é porque você não tem pego na palavra, não tem lido a Bíblia constantemente, né? Então, como que você vai saber se você não conhece? Então, eu preciso estarmos atentos à palavra de Deus, para que possamos cuidar de nós, da nossa vida, da nossa santificação, para que possamos cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos e daqueles também que o Senhor nos der. Porque o Senhor nos chamou para sermos discípulos dele
e fazermos discípulos também. Então nós vamos errar sim, mas vamos errar, mas vamos nos arrepender, vamos levantar e vamos continuar seguindo e prosseguindo em conhecer a Deus. Amém, meus queridos? Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes, constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Amém? Esse trabalho em nós e o trabalho nas outras pessoas. Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, a sua vida. Até a próxima.